Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia, segundo a esperança, do qual, através de Cristo Jesus, nós chegamos às regiões celestiais, somos abençoados, chegamos com ousadia, chegamos com espírito de intrepidez, do qual Ele nos concede. Jamais é como covardia. Palavras, não meramente palavras destituídas da sabedoria do alto, mas palavras acompanhadas da sua força e do seu poder. A unção que despedaça todo jugo, a verdade que liberta, que cura, que restaura, que nos santifica e nos purifica por meio do lavar, que é a palavra que é viva e eficaz. Assim, com esta perseverança em mais um dia, que adentramos as regiões celestiais através das orações e súplicas, porque grandioso é aquele que nos sustenta. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda a honra e toda a glória. Assim nós perseveramos, porque até aqui nos sustentou o Senhor, como diz o salmista. Deitei, logo peguei no sono, dormi e acordei, porque o Senhor nos sustentou, porque Ele é fiel, Ele cuida de nós. O grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Príncipe dos Príncipes, aquele do qual o Deus Altíssimo ungiu no monte de Sião. E a Bíblia diz: porque se amotinam em vão os povos e as nações pagãs, porque por confiar em seus deuses que são impossíveis de os salvar, por confiar em doutrinas meramente humanas impossíveis de os salvar. Mas a palavra nos diz que aqueles que depositam a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Assim ele nos ensina que melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor andar na obediência, andar na reverência, dia após dia. E Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que nos santifica, nos purifica. Andamos no espírito reto e inabalável, na reverência, com o temor que é o princípio da sabedoria, com o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque ninguém desvia do mal por entendimento de próprios olhos. Mas quando perseveramos segundo Ele opera em nós, alcançamos a santificação, a purificação, alcançamos aquilo que para os homens é impossível, mas nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. O justo viverá pela fé. E assim nós perseveramos segundo a fé opera em nós, segundo o autor e consumador da nossa fé. Ele tudo executa, tudo opera, o seu querer e efetuar. A paz de Deus, que excede todo o entendimento e conserva os nossos corações como maior tesouro, como mentes de Cristo e como coração guardado. Porque como quando chamam Jesus de bom, ele diz: por que me chamas de bom? Só há um bom, os mandamentos. E todo aquele que cumpre o grande mandamento pela graça, porque a fé veio não para anular a lei, mas para cumprir. Pela fé é cumpridora. E todo aquele que segue a fé guarda em seu coração aquilo que a boca está a jorrar.
amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo, aborrecendo a todo tipo de mal, apegando ao bem, apegai-vos ao bem, e aborrecei o mal, sujeitai-vos a Deus, a Cristo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Utilizar sempre da liberdade que Cristo nos libertou do mundo, mas como escravos em Cristo, como mente de Cristo, discorrendo, sendo seu imitador dia após dia, porque assim, quando perseveramos como seus imitadores, o Pai agrada. Ele conhece a cada um segundo as próprias atitudes, porque a Bíblia diz que as próprias atitudes recaem sobre as cabeças. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Cabe a nós perseverar segundo as atitudes que o Espírito nos proporciona, porque ele nos ensina a plantar somente aquilo que é bom, porque bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. Aqueles que usam da benignidade, ele é riquíssimo na benignidade, na compaixão, e ele não divide da sua honra e da sua glória, mas é um coração contrito e arrependido, ele compartilha da honra, da glória e da imortalidade. Os dias vão bens e longos nessa terra através da sabedoria, do qual o seu princípio é o temor, e através do entendimento do alto, segundo um coração puro, sem a hipocrisia, a sabedoria do alto da origem, da qual desde a origem ele foi gerado no seio do Pai, Cristo, o ungido de Deus, a sabedoria, o verbo que se fez carne, habitou ricamente, fazendo grandes sinais e maravilhas, quando assim ele está operando atualmente, porque ele é mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, aquele que era, que é e que há de vir. Assim ele tem operado no meio de nós, ele está purificando o tempo, ele está provando a qualidade das obras de cada um, segundo o fogo prova a qualidade das obras. Aqueles que permanecem edificando sobre o alicerce já lançado, que é o Evangelho, porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera os irmãos na fé, a família em Jesus Cristo, da verdade, que liberta, que cura, que restaura. E quando assim anunciamos esta verdade, há uma purificação, uma santificação, assim como a Bíblia diz, assim como o crisol é para o ouro e para a prata. Assim nós perseveramos segundo a verdade. A Bíblia diz que aqueles que edificam sobre outro alicerce, seja na palha, na madeira, no feno, eles não prevalecem, obras que são meramente humanas, mas aquele que é edificado a sua casa sobre a rocha, segundo o alicerce lançado, jamais a sua casa se abala. Tornamos a própria casa edifício do Deus vivo, lavoura do Deus vivo. Isso nos é imputado como justiça, tornamos a própria justiça do Deus vivo. E assim perseveramos, segundo Ele nos direciona, ouvindo as advertências. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e através das suas advertências é que permanecemos no caminho, jamais à beira do caminho. Ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se, engana a si mesmo. Assim nós devemos perseverar, segundo Ele nos direciona, Ele tem os caminhos retos, íntegros, sinceros, do qual
nós o imitamos, nós seguimos segundo ele opera em nós. E assim, em mais um dia, vigiai e orai sem cessar, meditai na sua palavra de dia e de noite, porque fiel é aquele que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. A Bíblia diz que céu e terra passarão, mas suas palavras jamais hão de passar. Ele é eterno, segundo o amor, a forma correta de operar os dons a forma correta segundo o amor, porque através do mesmo Espírito que nos concede a sabedoria, é dado variedades de dons e de ministérios, na qual nós perseveramos, segundo ele tudo executa, o seu operar e efetuar. E assim perseverai em mais um dia, louvando e adorando como um culto racional, sendo ações de graças através das boas atitudes que exalam um perfume agradável às narinas do Pai. Um dia com graça e sabedoria que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.